para que se calasse, contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foram então que Jesus parou e pediu: chama-lhe. E assim foram chamar o cego. Ânimo, levanta-te, ele te chama. Jogando a sua capa para o lado, de um só salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. E dá-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Agora, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante o homem recuperou a sua visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Queira tomar o seu centro, glorificando a Deus por sua palavra. O cego de Jericó. O texto vai nos falar acerca de uma passagem de Jesus por Jericó. Ele entrando na cidade, e os irmãos sabem que quando Jesus entra ou sai de algum lugar, pela sua popularidade, ele nunca está sozinho. Jesus está sempre acompanhado de uma grande multidão. E é a situação que está acontecendo neste momento. Jesus ele entra em Jericó e ele vai sair da cidade. É provável que o cego Bartimeu, que na sua condição de cego ocupava um lugar que ficava do lado de fora da cidade, à beira do caminho. É possível que ele tenha perdido a entrada de Jesus na cidade, mas a saída ele não perde. Este homem cego, haja vista que quando alguém perde algum sentido, dizem que um outro se destaca, um outro sentido ele se destaca. Parece que no caso deste cego, a sua audição se sobrepõe no lugar da sua visão verde. Quando a multidão está saindo, Jesus está saindo de Jericó. Alguns estudos dizem que ele saía de Jericó para a celebração da Páscoa com seus discípulos em Jerusalém. A saída de Jesus de Jerusalém, ela é percebida, ela é notada por este homem cego. Quando ele ouve o barulho daquela multidão, ele se atém a querer saber o que está acontecendo, porque como residente fixo daquele lugar, ele sabe que o barulho não é normal. Há um movimento diferente na cidade. Alguém está chegando, alguém está saindo, mas ele conhece o som, o cotidiano da cidade. E logo ele percebe que algo fora do normal está acontecendo naquele dia em Jericó. E realmente não era algo comum Jesus está em Jericó, porque em Jericó não está em Jericó os montes que Jesus orava, não está em Jericó as sinagogas, então em Jericó é a presença de Jesus em Jericó, ela é circunstancial. Você percebe ele em Jericó quando, por exemplo, ele está na casa de Zaqueu, publicano, cobrador de imposto. E depois, nesse episódio, eu não sei se os dois fatos tratam-se de um mesmo capítulo, mas ele não estava sempre. Jericó não está adaptado, Jericó não está acostumado à presença de Jesus e da multidão que ele segue. Logo aquele cego, residente fixo naquele lugar, que segue mais ouvindo e vendo agora com os seus ouvidos, ele percebe um movimento diferente. Algo diferente está acontecendo em Jericó naquele dia. Alguém muito perspicaz da textura disso. E ele pergunta: quem está passando? Alguém
informa para ele: quem está passando é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era também, como popularmente Jesus era chamado, conhecido, pelo lugar de nascera, pelo lugar da onde morava. Assim como nós, às vezes, identificamos alguém pelo nome de um subúrbio que nasceu, de um lugar que cresceu. Então, alguém responde ao cego, está no texto: quem está passando é Jesus de Nazaré. Nazaré era um lugar até que desfavorecido, um lugar não tão privilegiado, mas alguém responde: quem está passando é Jesus de Nazaré. O cego, ao ouvir que era Jesus de Nazaré, mesmo não estando ele em nenhuma oportunidade acompanhando o ministério de Jesus, mas já ouvira falar de Jesus, ele logo para si mesmo, ele responde: não é apenas o Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré deve ter muitos outros em Nazaré registrados com esse mesmo nome de Jesus. Quem está passando aí, para quem me respondeu, é Jesus de Nazaré. Mas para mim, eu sei que ele é muito mais do que apenas o Jesus de Nazaré. Quem está passando aí é o herdeiro do trono de Davi. Quem está passando aí é aquele que reinará em paz e em prosperidade. É a promessa de Deus, é o filho de Davi. Este cego, ele traz para nós uma lição que é extremamente importante, que ao se convencer de quem estava saindo de Jericó naquele dia, era Jesus de Nazaré para quem informava, mas para ele era a sua esperança viva, para ele era a oportunidade que ele tanto aguardava. Há alguns casos de enfermidade na Bíblia que ela cita o período de tempo que o enfermo sofria da enfermidade, mas no caso deste homem, Bartimeu, a Bíblia não diz se ele era cego há 10 anos, há 15, há 20 anos, eu não sei. Ele não era cego como o cego de João 9, que era um cego de nascença, eu não sei, mas para ele responde: este homem é a oportunidade que eu tenho de ser transformado e voltar a viver a minha vida novamente. Para alguém era apenas Jesus de Nazaré que estava saindo de Jericó, mas para Bartimeu, cego, enfermo, residindo do lado de fora da cidade, pedindo esmola, vestindo uma capa da miséria, para ele estava diante de uma oportunidade que iria transformar a sua vida. Nós precisamos compreender algo, meus irmãos, que nem todas as oportunidades elas virão ao nosso encontro, nem todas as oportunidades cruzarão os nossos caminhos, mas como homens de fé e como mulheres de fé, é possível entrar no caminho da oportunidade. É possível pela fé você atravessar o caminho da oportunidade. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Aquele cego Bartimeu, ele não estava no roteiro de Jesus, ele não estava no roteiro de milagre, de encontro, como por exemplo, existem milagres na Bíblia que aconteceram porque Jesus quis propositalmente ocasionar um milagre. Por exemplo, quando Jesus ele vai passar em Samaria, há um propósito dele de ficar a sós com aquela mulher em Samaria. Ele causou aquela oportunidade, ele gerou aquela oportunidade. Ele queria ficar a sós com aquela mulher, pregar para ela, transformar a vida dela, para que toda Samaria fosse alcançada. Mas não é o caso de Bartimeu. Jesus está saindo de Jericó e Jesus não tem um propósito de curá-lo, mas ele percebe que ele está diante de sua única oportunidade
oportunidade. Você não pode perder a sensibilidade de captar as oportunidades que, se elas não estão na sua frente, mas elas estão passando próxima de você. Irmãos, alguém disse, e é verdade, a oportunidade ela é calva, ela tem cabelo na frente, mas ela não tem atrás. Uma vez que ela passa, você não recupera mais. Por mais que você esteja vivendo em problemas, em adversidades, ou até mesmo uma cegueira, não perca a sensibilidade de perceber as oportunidades que Deus te dá, de perceber as oportunidades que Deus coloca, se não na sua frente, perto de você. Há um provérbio chinês que eu gosto muito, que diz que existem 3 coisas na vida que vão e nunca mais retornam para trás. A primeira é a flecha lançada, a segunda é uma palavra dita, e a terceira é uma oportunidade perdida. Se passou, não pega mais. Deixa eu te dizer uma coisa: este culto de hoje não é apenas mais um culto de terça-feira na De Calvário, é mais uma oportunidade que Deus está te dando, é mais uma oportunidade que Deus está te dando, é mais uma oportunidade que Deus está dizendo: se você clamar, eu paro para te atender. Se você clamar, eu entro na tua vida, eu mudo a tua história. Basta você reconhecer as oportunidades que eu estou te dando. Deus é um Deus de oportunidades. Agarra, levante a sua mão, glorifica a Deus. Não perca a oportunidade de clamar ao Filho de Davi, pois Ele está em nosso meio. Não perca a oportunidade, não perca a oportunidade. Deus é o Deus que dá oportunidades. Seja inoportuno, clame, ainda que não era com ele. Jesus já estava saindo, sabe o que ele faz? Ele começa a gritar, ele começa a clamar. Sabe por quê? Porque ele começa a colocar um desejo ardente. Bartimeu, ele podia ter qualquer defeito que você quisesse colocar nele, mas ele era alguém que sabia o que queria. Olha, irmão, aqui está um tipo de gente que ninguém cala, aqui está um tipo de gente que ninguém para, gente que sabe o que quer, não é circunstâncias que lhe para, gente que sabe o que quer, não é chuva que lhe para, crente que sabe o que quer, não é alguém dizer para ele cala a boca que lhe para, crente que sabe o que quer, ele é persistente, ele é insistente, ele diz: eu só saio daqui se tu me der, eu só saio daqui se ele alcançar. Um dia o homem com fome, Jacó, atravessava o vale de Jaboque, e quando ele estava no vale de Jaboque, ele está em peleja com o anjo diz: olha que a aurora já está indo, o dia está acabando. Ele diz: eu não te largarei se tu não me abençoares, eu não te deixarei se tu não me abençoares. Hoje é uma noite, eu não sei para quem aqui, mas é uma divisão de águas na tua história. Se você decidir, Deus fará hoje. Deus também, o que Deus tem para fazer em nosso meio não é para quando o pastor voltar. O que Deus tem para fazer no nosso meio não é para quando o pastor retornar de viagem, não é para amanhã. Deus quer fazer hoje. Esse negócio de amanhã é conversa de Faraó para Moisés. Moisés dizia: libera o povo. Faraó dizia: deixa para amanhã. Mas Deus tem para fazer hoje. É no culto de hoje que Deus quer mudar a tua história. Glória a Deus. Basta você mudar a sua perspicácia. Tem gente que vem para esse culto como se viesse para mais um culto, mas tem gente que vem para esse culto como se viesse para a sua última oportunidade. Eu tenho uma notícia para aqueles que vêm para o culto de hoje como se fosse mais uma oportunidade. Agarra a oportunidade que Deus te deu.
Glória a Deus. Bartimeu começa a gritar. Ele começa a gritar alto. Ele começa a colocar, a expressar um tipo, hoje em dia chamariam isso de vibrações, energia positiva. Ele começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que ele não entoa isso, irmão, de uma maneira tranquila. Eu nunca vi, irmão, crente desesperado pedir milagre em silêncio. Eu nunca vi crente precisando de milagre quando Jesus me cura. Não. Quem está desesperado, ele vem por tudo ou nada. É de Jesus, ou é hoje, ou é hoje, ou é agora, ou eu não tenho outra oportunidade. O que eu tenho é o. Deixa eu te dizer uma coisa: quem é que te garante que você vai estar aqui no próximo culto de domingo? Ou você, o melhor dia da vida se chama hoje. Então, se eu fosse você, começava a clamar agora. Aleluias. É isso que o diabo pegou lá na sua cabeça. Deixa para o próximo culto, deixa para a próxima campanha. Para que orar hoje? Para que usar a fé hoje? Bartimeu olha e diz: eu não sei se ele volta de outro dia, eu não sei se ele passa aqui de novo. Eu tenho hoje, eu quero agora, meu irmão. Sabe aquele dia que você levanta e você diz: tem que ser hoje. Se hoje não passa, a determinação de Bartimeu, ele está dizendo: tem que ser agora. Ele começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não ouviu? Grita de novo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não parou? Grita mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí ele começa a ter um retorno positivo do que ele está fazendo. Sabe o que é? Alguém começa a se incomodar. Deixa eu te dizer uma coisa: se alguém já começou a se incomodar, significa que você está no caminho certo. Continue insistindo. Por quê? Porque quem está fazendo errado, quem não está fazendo nada, não incomoda ninguém. Mas quem já começou a conseguir ter a atenção do mestre, começa a incomodar alguém. Eu tenho hora que dispara, aquieta-te, cala a boca, certo? Para de gritar. E ele grita cada vez mais. Como é que ele grita aqui? Quem sabe o quão difícil aqueles dias é ele. Quem sabe o quão ruim é a cegueira, é ele. Aí ele grita. Quando ele grita insistentemente: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus manda chamar. Aleluia. E quando Jesus manda chamar, os homens chegam para ele sem muita paciência, diz assim: levanta-te, jovem. Ele te chama. Olha, ele insistiu tanto, até não você vai ser quem está chamando. Ele insistiu tanto, até a oportunidade começar a chamar por ele. Você está entendendo? Você tem que insistir tanto, a ponto de não ser mais você quem chama, mas é a oportunidade que vai te chamar. Não desiste. Por que você vai desistir? Por que você vai parar? A maioria dos homens de sucesso encontraram sucesso a um passo antes do fracasso. Insistiram mais uma vez. Vai dar muito errado até dar certo. Insiste de novo. Clama de novo. Não encaveta esse projeto. Não guarda esse desejo. Continue clamando até você ser chamado. Aí quando ele é chamado, irmão, esse Bartimeu, ele tem uma virtude que impressiona. Sabe por quê? As pessoas deficientes naquela época, pelo Império Romano, recebiam uma capa
Uma capa que autorizava a mendigar a beira do caminho. Uma capa que identificava como pessoas dependentes. Uma capa que representava a miséria, a dependência. E ele tem essa capa. É uma autorização para mendigar, para pedir esmola. Mas quando chega para chamar ele, para levar até Jesus, sabe o que ele faz? O texto de Deus, que ele tirou a capa e jogou ela para o lado. Olha para ele. Ele ainda nem chegou diante de Jesus, mas ele já tira aquela capa da miséria, da pobreza, e ele já arranca ela. Era a capa que lhe dava permissão para ocupar um ponto de mendigância. Aí eu imagino meus irmãos, os outros enfermos que não tinham fé, olha para eles assim: Bartimeu, o que você está fazendo? Está arrancando a capa e jogando ela para o lado? Rapaz, eu quero ver se Jesus não te curar. Quando você voltar, já tem outro com ela no teu lugar. Mas o Bartimeu, com toda a fé, olhando para eles, diz assim: quem está me chamando é Jesus de Nazaré. Eu não preciso mais dessa capa. Eu não preciso. Vou dizer outra vez isso aqui para que você creia. Quando alguém olha para ele, Bartimeu, vai trocar o certo pelo duvidoso para vocês. Eu já recebi e alcancei o meu milagre. Quem quiser ficar com a capa, faça bom proveito dela. Eu estou indo de encontro a uma nova vida com Cristo. Glória a Deus. Quando Jesus te chamar, joga a capa fora. Tem pessoas que querem o milagre, mas não querem desprender da capa. Tem pessoas que querem que Deus me abra visões, que Deus me cure, que Deus me transforme, mas continua guardando a capa. Eu estava lendo um livro esse dia de Napoleão Rio, e ele estava contando a história de um exército que foi ao embate com outro exército. E eles iam a navio. E quando eles chegam a uma praia, e eles descem do mar, o general, o capitão da batalha, ordenou que todos os barcos fossem queimados. Aí ninguém entendeu porque o capitão pediu para que os barcos fossem queimados. Ele olhou e disse assim: ó, porque a única opção que nós temos é de encará-los e vencê-los. A opção de recuarmos, acabamos de queimar, não existe mais. A nossa opção é avançar. Amém, Jesus. Sabe qual é a missão? Lance fora e queime tudo aquilo que ainda te reconecta com o teu passado. Eita. Porque tem pessoas que querem tudo de Jesus, quer a cura de Jesus, quer a visão de Jesus pode dar, quer a vida que Jesus pode dar, mas ele ainda quer se garantir com a capa. Passa por Bartimeu, joga a capa para o alto e vá ao encontro do seu milagre. Toda pessoa que quer viver algo novo em Deus tem que deixar as coisas velhas para trás, porque Deus não é Deus de fazer coisas novas em coisas velhas. Eis que tudo novo se fará na sua vida quando você deixar as muletas, as capas do passado para trás. Deus tem coisas novas para você. Amém. Glória a Deus. Glória. Aí eu vejo, eu imagino o Bartimeu chegando até Jesus, e quando ele chega para Jesus que não é bom, não tem nada, deve olhar até para cadê a capa desse cego? O cego sem capa? Ah, não, é que quando eu soube que era o Senhor que me chamava, eu já deixei a capa para trás. Glória a Deus. Aí sabe o que Jesus fez? Eu até preguei aqui há uns dias atrás sobre o cego de nascença. Alguém estava aqui que eu preguei essa mensagem?
cego de nascença, ele tem uma diferença. Porque o cego de nascença, quando Jesus o viu, Jesus olhou para ele, cuspiu no chão, cuspiu. Isso é literal mesmo. É saliva, é cuspe lá. Jesus faz aquela lâmpada, aquela meleca, e unge os olhos do cego de nascença com aquele barro, com aquela meleca. Aí nós olhamos o texto e causa estranheza isso, né? Parece que algo sujo vindo de alguém tão puro, algo estranho vindo de alguém tão vital, de uma figura tão garbosa quanto Jesus. Ele pega barro e sujar o rosto de alguém. Fica esquisito, fica estranho. Mas Deus também faz coisas estranhas que ninguém entende. Aí ele pega aquela meleca, aquele barro e unge os olhos daquele cego. Aí eu encontro esse outro texto, ele também cura um outro cara cego, é Bartimeu, e quando Bartimeu chega diante dele, ele dá aquele cheque branco, né? O que queres que eu te faça? Bartimeu podia falar, eu quero ser o dono de uma mina de ouro e diamante. Mas ele sabia o que ele queria, ele disse, eu quero ver. Meu problema é essa, se eu ficar bom, acabou. Resolvo o resto comigo. Me dá a saúde que eu trabalho e me sustento. Aí sabe o que Jesus fez com Bartimeu? Só falou para ele assim, ó, vai em frente. Deus santo, aleluia. A tua fé te salvou. Pode ir lá. Aí o texto diz, e na mesma hora lhe retornou a vida. Aí o cego de nascença, nós não dormimos. Jesus podia fazer do mesmo jeito, sim ou não? Mas ele pega o barro, a lama, a saliva e unge os olhos dele e não cura na hora. Ele diz assim, vai no tanque de Siloé e unge e lava. Ele tem que ir no tanque de Siloé, ainda cego, lavar e voltar a ver. Aí você percebe, se Jesus liberou uma palavra para um e curou, por que para outro ele tem que cuspir no chão, fazer saliva, melecar a cara dele e mandar ele no canto se lavar? Sabe por quê? Porque Jesus não trabalha na mecânica. O homem prega na mecânica, canta na mecânica, ora na mecânica, adora na mecânica, mas Jesus não. Jesus ele trabalha na dinâmica. Na vida de cada um, o processo é diferente. Na vida de cada um, ele trata de um jeito. Aí nós temos uma mania de quando alguém passa uma prova que nós já passamos, ou de quando conhecemos alguém que está no processo, que é o mesmo que nós passamos. Pois não, quem é aqui que nunca ouviu um irmão contando que está no mesmo processo que você? É normal, é comum. Essa vida cotidiana parece, as nossas vidas parecem umas com as outras. Se eu te contar a minha história, é possível que de repente alguém tenha uma história parecida com a minha. Mas a forma que Deus tratou a nossa história foi única e singular. Ele não resolveu o teu problema do mesmo jeito que resolveu o meu. Para Bartimeu ele falou assim, vai em frente, toca aqui. Para o outro ele cospe no chão, faz saliva e manda se lavar. Aí a gente quer que Deus faça na nossa vida igual ele fez com alguém, porque nós pensamos que ele tem que trabalhar do jeito que nós pensamos, mas os caminhos de Deus não são os nossos, os pensamentos de Deus não são os nossos. Deus não trabalha como o homem trabalha, ele tem o seu jeito de fazer, a sua maneira de fazer, mas por mais estranho que pareça,
se foi feito por Ele, o resultado será o mesmo. Sabe por que eu entendo a história de circunstâncias? Porque por mais diferentes que sejam as nossas histórias, por mais diferentes que sejam os nossos processos, você pode ter certeza de uma coisa: o final será o mesmo. Por mais diferente que seja o teu processo no irmão lar, vocês dois vão testemunhar que Deus faz. Por mais diferente que Deus tenha trabalhado na história de alguém, Paulo escreve: em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Creia no seu milagre também. Deus vai fazer na sua vida bem. Bartimeu abandonou a casa e passou agora a caminhar com Jesus. Fique com essa reflexão. Você quer milagre dele? Então para quem ainda não veio a casa? Você quer que Jesus faça mesmo? Não chegue em casa hoje e joga aquela capa fora. Você quer a visão de verdade ou você acha que quer? Porque tem gente que não tem certeza. Tem pessoas que pensam que quer, mas não quer de verdade. Porque quem quer de verdade, quem tem um desejo ardente dentro de si, abandona tudo em prol daquilo que espera de Deus e diz: eu quero algo novo da parte de Deus.